Olá, meus caros radioativos. Aqui é o Homem Tóxico e bem-vindos ao canal Reator Nuclear. A energia nuclear de hoje é Space Adventure Cobra, um anime que influenciou gerações de mangakas. Descobri esse anime por acaso. Eu costumo acessar o blog do mestre Alexandre Nagata, do blog Sushi Pop, o qual eu recomendo. Em um post, não recordo qual assunto, havia citações de diversos mangakas e de vários artistas de animação. Uma das citações mencionadas por Nagata era de Buichi Terazawa. Eu fui pesquisar o nome e achei um pequeno documentário sobre sua carreira, incluindo uma entrevista, legendada em espanhol. E foi naquele vídeo que descobri Space Adventure Cobra. De cara, seja pelo design do personagem, seja pelas belas mulheres, ou pelo ritmo das aventuras, Cobra me conquistou. Saí feito um louco atrás dos 31 episódios dirigidos por Osamu Dezaki e acabei encontrando no próprio canal oficial do estúdio TMS os episódios e também encontrei o longa-metragem. Assisti tudo, produzido entre 82 e 83, e minha cabeça explodiu. Não era à toa que eu havia gostado. Space Adventure Cobra simplesmente influenciou toda uma geração de produções da cultura pop. Vamos falar muito sobre isso. Mas antes de tudo, qual que finalmente é o enredo da maior criação de Buichi Terazawa? Em um futuro distante, quando a humanidade conquistou o espaço e a Terra se tornou apenas mais um planeta na vastidão da galáxia, somos apresentados a Johnson, um mero trabalhador mal pago reclamando da vida, principalmente do seu robô mordomo de péssima qualidade. Para aplacar seu tédio, ele vai a um estabelecimento que oferece sonhos lustros controlados, criados de acordo com o gosto do cliente. Johnson então tem um sonho no qual ele é um aventureiro casca-grossa, cabeludo, possui uma poderosa arma chamada Psycho Gun no lugar do braço esquerdo e uma Colt no coldre. Ao lado de sua parceira androide, Lady Armadroid, ele combate monstros e bandidos da Guilda dos Piratas, que é um tipo de máfia espacial. Quando o sonho termina, Johnson agradece pelo sonho por encomenda. O problema é que aquele não foi o sonho programado pela empresa. No caminho de volta para casa, Johnson tem um acidente com seu veículo e acaba encontrando um dos bandidos do seu sonho por encomenda. Ocorre uma rusga e o braço de Johnson implode com um raio. Raio este que atinge o bandido matando-o. De volta à sua casa, desesperado, Johnson percebe que não se recorda de nada dos últimos 3 anos de sua vida. Ao mesmo tempo, assassinos entram no seu quarto para matá-lo e vingar-se do bandido que ele matou. O robô mordomo é destruído, mas em seu lugar surge a androide Lady Armadroid, que o ajuda a eliminar os assassinos. Aos poucos, Johnson recorda quem é: o antigo aventureiro Cobra, portador da Psycho Gun, que havia mudado sua aparência cirurgicamente e apagado suas memórias para fugir da Guilda dos Piratas e pode estar de saco cheio da perseguição constante. Ele reativa sua extraordinária nave, a Tartaruga, e parte para novas aventuras ao lado de sua androide Lady. E para quem se perguntou, sim, isso foi muito semelhante ao filme Vingador do Futuro de Arnold Schwarzenegger. Porém, o filme é de 1990 e o mangá original é de 78. Ambos foram baseados no conto Recordamos para Você por Atacado, escrito por Philip K. Dick em 1966. A ambientação espacial e as naves espaciais foram inspirados diretamente de Star Wars, e os combates com tiroteio foram tirados diretamente dos filmes de faroeste italiano, duas coisas que Buichi Terazawa adora. As belas mulheres que surgem em cada episódio são muito semelhantes a Barbarella, filme estrelado por Jane Fonda na década de 60. Há até uma personagem que é chamada de Jane em homenagem a ela. O design do personagem tem muito do ator francês Jean-Paul Belmondo, que atuou no filme Breathless e também no Dead Man from Rio, os preferidos de Terazawa. Sua personalidade parece muito semelhante à do personagem James Bond, o agente 007. O teor da aventura, incluindo a questão do guerreiro solitário e viajante,
vem dos filmes do grande diretor japonês Akira Kurosawa. Outras inspirações que se tornaram ingredientes de Space Adventure Cobra são Star Trek, as animações de René Laloux, os antigos desenhos da Disney e até o cantor David Bowie, que deu o nome para o estranho gangster Crystal Bowie. Em relação ao mangá, especificamente há muita inspiração do mestre Osamu Tezuka, incluindo estilo do traço, layout de página e narrativa gráfica, pois Buichi Terasawa foi discípulo e assistente de Osamu Tezuka. O próprio Terasawa já declarou em entrevista, abre aspas, sem ele, Cobra nunca teria existido, fecha aspas. Quanto ao mangá, foi publicado entre 78 e 84 pela Shueisha. A primeira adaptação foi um longa-metragem lançado em 82, autorizado pelo próprio Buichi Terasawa e por Haruya Yamazaki. O longa recontava um arco do mangá. No mesmo ano foi lançada a série anime de 31 episódios, que tinha muito mais semelhança com o material original do que o longa-metragem. A série foi exibida até 83. Ao acompanharmos as viagens espaciais de Cobra, percebemos diversos elementos que contribuíram para a criação de famosos títulos vindouros, como por exemplo, o estilo bem-humorado e as leves provocações sensuais parecem ter influenciado o mangá City Hunter de Tsukasa Hojo, lançado em 85. O tom irônico e a atmosfera nostálgica influenciaram os personagens do anime Cowboy Bebop, de 98, dirigido por Shinichiro Watanabe. O próprio Kentaro Miura, criador do mangá Berserk, declarou que a mão prostética de Guts foi influenciado pelo braço de cobra que contém a Psycho Gun. Já o estilo provocativo, irônico e a capacidade de mudar de um sorriso para um olhar sério de um momento para o outro de Cobra inspirou um design de personagem de Dante do jogo Devil May Cry. Como podemos ver, toda uma geração foi atingida ou pelo mangá ou pelo anime de Space Cobra. E dentro dessa geração, de leitores ou espectadores, surgiu uma geração de criadores que alimentaram a cultura pop com facetas de Space Cobra nos anos seguintes. Não à toa surgiram mais animes de Space Cobra nos anos seguintes, incluindo os episódios de Space Cobra Psycho Gun de 2008. E antes de continuar, peço que não esqueça de deixar aquela curtida e de compartilhar o vídeo na sua rede social preferida. Mas uma das coisas mais importantes que foi noticiado nos últimos anos em relação à criação de Buichi Terasawa foi o filme live action, uma adaptação produzida pelo cineasta francês Alexandre Aja, que comprou os direitos em 2010. De acordo com o cineasta francês, Cobra era um dos seus personagens favoritos da infância. Apesar de já ter um roteiro nas mãos, Aja nunca escondeu que Space Cobra seria um tipo de novo Star Wars e precisaria de um orçamento à altura, que com certeza dificultou a criação do filme até hoje. Apesar de um pôster de Cobra, The Space Pirate, ser anunciado, o orçamento de 100 milhões de dólares não permitiria produzir algo à altura do projeto. Sem um ator famoso para interpretar Cobra e atrair investidores, a produção do filme levou um grande golpe com o lançamento de Guardiões da Galáxia em 2014. Um concorrente direto que obrigou Aja a alterar o roteiro para não parecer igual. Em 2017, a pré-produção estava com a Lionsgate, que abandonou o projeto devido ao enorme orçamento de 130 milhões de dólares, a mudança no comando da empresa e porque havia acabado de sair Star Wars Despertar da Força e prometia renovar a franquia nos cinemas. E, para piorar tudo, diferente da Europa, os países da América do Norte não conheciam muito bem Space Cobra, isto é, não havia audiência e interesse em investir. Por enquanto, o roteiro de Alexandre Aja ficará engavetado até que uma nova geração conheça Space Cobra, um dos primeiros badass espaciais dos mangás e animes. Forte, ágil, esperto, galanteador, destemido e tranquilo ao mesmo tempo, Space Cobra é um herói por conveniência, preferindo ganhar dinheiro do que dar sua vida pelos demais, mas o desejo de aventura às vezes fala mais alto. E antes de concluir o vídeo, tem uma curiosidade que eu gostaria de comentar. A publicação de Space Cobra no Brasil. Em 1990, a editora Dealer
publicou a edição número 1 do mangá. Infelizmente, a editora teve um curto período de existência e não vingou. Então ficamos apenas com o primeiro número, que ainda por cima sofreu problemas com a impressão, tendo várias páginas duplicadas. E este foi nosso único contato com Space Adventure Cobra no Brasil. Uma pena. Meus caros radioativos, vou ficar por aqui e espero que tenham gostado dessa dose de energia nuclear diretamente do reator da cultura pop. Pessoal, eu vou partindo, mas antes vou deixar aquela mensagem para vocês. O diretor de animação Peter Chong, criador da série animada Aeon Flux, em uma entrevista sobre como Space Adventure Cobra o influenciou, disse o seguinte, abre aspas, e eu não acredito que o papel do artista seja dar qualquer tipo de mensagem política ou moral. Acho que as pessoas estão se enganando sobre o que é o papel do artista, achando que ele é um professor moralista. Eu não vejo tal coisa como função da arte de forma alguma. E eu penso que se isso se tornar seu objetivo, você geralmente vai acabar criando propaganda em vez de arte. Fecha aspas. E é isso aí, pessoal. Fico por aqui e eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, curta, compartilhe na sua rede social preferida e comente que se você já conhecia o personagem de Space Adventure Cobra, se você já viu o anime e se você lembra de outro anime que tem a mesma pegada do personagem. Beleza? Até mais, meus caros radioativos.